Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas capítulo 1. Todos já acharam? Convido você agora a fechar os olhos para mais uma oração antes de lermos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, tenho certeza, ó Pai, que o Senhor tem uma mensagem para a tua igreja hoje. E essa mensagem, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração, é uma mensagem, ó Pai, para alcançar os corações da igreja. E eu quero pedir ao Pai que, por favor, que o Senhor me ilumine, mas principalmente ilumine a cada pessoa que está aqui. Ao ler a tua palavra, que possamos aprender que nós também podemos fazer parte da família de Deus. Nos dê a tua bênção e fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando hoje, querida igreja, uma nova série de mensagens aqui no mês de dezembro, que tem como tema Natal, a verdadeira história. E nos próximos 4 sábados, hoje e os próximos 3 sábados, nós estaremos revisando aqui algumas histórias que estão conectadas ao nascimento de Jesus. E vamos tirar lições dessas histórias para a nossa vida. E a mensagem de hoje tem como título, Quando Deus, Ele entra na nossa história. Quando Deus, Ele entra na nossa história. Eu não sei você, mas geralmente quando nós pensamos no Natal, nós pensamos numa cena de uma família perfeita. Uma família perfeita, de pessoas perfeitas, com um bebê perfeito, num cenário perfeito. Mas quando nós abrimos o Evangelho, quando nós abrimos a Bíblia para ver a verdadeira história do primeiro Natal, nós percebemos que Deus, na verdade, Ele nos surpreende. Porque a história da primeira família que recebeu Jesus é a história de uma família comum, de uma família frágil, cheia de desafios. Mas foi nessa família comum e simples que Deus realizou o maior milagre que essa terra já presenciou. E o que nós aprendemos aqui, e a lição que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, e que eu vou repetir em alguns momentos durante essa minha mensagem é: Deus não espera que sejamos perfeitos para nos usar, mas Ele entra em nossa história exatamente da forma que essa história é. Muitas vezes uma história quebrada, confusa e cheia de imperfeições. Mas é em meio de pessoas imperfeitas que Deus quer usar para realizar o maior milagre que existimos. E a mensagem de hoje será dividida em apenas 3 partes, 3 simples e curtas partes. A primeira delas, nós vamos falar um pouco sobre Maria, a mãe de Jesus. Em seguida, nós vamos falar um pouco sobre José, o pai adotivo de Jesus. E por fim, nós falaremos um pouco sobre a família completa de Jesus. Hoje é um sábado dedicado à família. Hoje à noite teremos um programa especial para as famílias. A minha família vai estar junto, eu espero que a sua família esteja também. E a mensagem dessa manhã é voltada à família de Jesus. O que nós podemos aprender com Maria? Uma jovem comum para uma missão impossível. Leia comigo Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, conta essa história especial. Diz assim a palavra de Deus: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E ele foi enviado a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, diz a Bíblia, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Então Maria disse, diz o verso 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu queria que você pensasse um pouquinho na história dessa jovem mulher. É interessante que a Bíblia diz que Maria, ela estava comprometida para José. Talvez em uma linguagem mais moderna de hoje, diríamos que ela estava noiva de José. Mas o noivado no antigo Israel era muito diferente do noivado que existia hoje. Como você sabe, os casamentos no antigo Israel eram casamentos muitas das vezes arranjados pelos próprios pais. Enquanto ainda a moça ou rapaz eram adolescentes ou jovens, os pais faziam então o arranjo desse casamento. O noivado nos tempos bíblicos era uma cerimônia pública que tinha testemunhas em que legalmente eles eram considerados casados mesmo antes de começarem a morar juntos. E geralmente, amigos, está um detalhe que eu nunca tinha percebido e preparando essa mensagem que eu percebi. Porque dizem os especialistas bíblicos, especialistas dos costumes judaicos, que geralmente a idade em que uma moça era comprometida para um jovem era geralmente por volta dos seus 13 a 14 a 15 anos. Então Maria não era uma mulher formada como nós podemos imaginar. Maria nem mesmo era uma jovem. Maria era uma adolescente, talvez com seus 13, 14, 15 anos. Os homens geralmente eram mais velhos, mas as mulheres eram arranjados o seu casamento para ela enquanto elas ainda eram muito jovens. Então meninas, vocês meninas adolescentes que estão aí atrás ouvindo a mim, vocês são sortudas e abençoadas de terem nascido no século 21, tá bom? Talvez hoje vocês não precisam que seus pais façam o arranjo do seu casamento, mas ainda precisam da aprovação dos pais. E é interessante que a Bíblia diz então que Maria estava comprometida com José. Imagina essa jovem, os seus 14, 15 anos. E era então feita uma cerimônia pública de comprometimento entre os pais da noiva e os pais do noivo. E então o noivo agora ele voltava para sua casa para preparar um lugar para que ele pudesse morar com a sua futura esposa. E esse tempo geralmente demorava entre 1 a 2 anos, entre o compromisso que havia sido feito com a família e o casamento de fato. E nesse 1 ou 2 anos, aquelas pessoas eram consideradas diante da sociedade como estando casadas. E esse casamento, esse noivado, ele só poderia ser rompido com uma separação formal. E nesse contexto, enquanto Maria estava comprometida com José, noiva com José, a Bíblia diz então que o anjo Gabriel aparece diante dela. Maria fica assustada diante da notícia impossível. Ela seria a mãe do Filho de Deus. Algo incompreensível para a linguagem humana. Quando nós lemos o livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que quando Adão e Eva pecaram, Deus fez a promessa do descendente. Um filho da mulher nasceria, disse Deus, e esse descendente viria para trazer salvação, esse descendente viria para trazer resgate, esse descendente viria para trazer a salvação para o povo de Deus. E é interessante que as mulheres de Israel esperavam que elas seriam a mãe do seu descendente. Ellen White comenta no livro Patriarcas e Profetas que Eva, quando ficou grávida pela primeira vez, ela imaginava que aquele seu filho poderia ser o Salvador. E essa história ia sendo passada de geração em geração, de mãe para filha, de filha para sua filha, de que um dia uma mulher em Israel ficaria grávida e que dessa gravidez nasceria o Filho de Deus. Mas Maria nunca imaginou que ela seria a escolhida. E amigos,
A resposta de Maria, ela traz uma lição para todos nós hoje, essa manhã. Porque mesmo sem entender, mesmo assustada, mesmo sem poder compreender o que o anjo lhe falava, Maria disse para ele: aqui está a serva do Senhor, que aconteça em mim conforme a palavra do Senhor. A resposta de fé de Maria é mais impressionante, amigos, é mais impressionante. Quando nós percebemos que talvez, segundo as leis do Antigo Testamento, ela poderia ser apedrejada ao descobrir que ela estava grávida, mesmo antes de estar morando com José, o seu esposo. Talvez o seu esposo ou o seu noivo não iria mais querer se casar com ela. No entanto, Maria estava disposta a confiar em Deus para resolver todos os seus problemas. E a principal lição, amigo, que aprendemos com Maria é a seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas Deus, Ele capacita os escolhidos. Maria sabia que dela mesma ela não teria forças para ser a mãe do Filho de Deus, mas ela conhecia um Deus que se preocupava com ela. Ela confiava em um Deus que se preocupava e que iria cuidar dela. Ela sabia que se Deus estava falando com ela, Deus iria ajudá-la nessa missão. E sabe, amigos, essa é uma lição importante e fundamental para todas as mães que estão aqui hoje. Deixa eu ver a mão das mulheres aqui que são mães. Levanta a mão, todas as mulheres que são mães. Levanta bem alto aí para eu ver que você é mãe. Quero falar para você agora, para as mães que estão aqui. Junto com a bênção de um filho ou uma filha que Deus deu para você, Deus te dará a capacidade de educá-los, a capacidade de guiá-los, a capacidade de ensiná-los. Basta apenas você buscar aquele que te deu a bênção. Por isso, nunca ache e não imagine que você não pode ser a melhor mãe que seu filho pode ter. Nunca pense que você não tem capacidade suficiente para guiar o seu filho, a sua filha, os seus filhos nos caminhos de Deus. Porque o Deus que te abençoa com um filho é o Deus que te capacita a educar esse filho. Você diz amém? Por isso, nunca desista de dar o seu melhor para o filho ou a filha, ou os filhos que Deus colocou em tuas mãos. Maria nos ensina que até mesmo as mais frágeis criaturas, elas podem ser usadas por Deus para a missão de educar um filho que Deus coloca em suas mãos. Mas aqui nós encontramos o segundo personagem de hoje, José. O personagem esquecido. Já percebeu que quase ninguém fala de José, o pai de Jesus? Eu não sei se você já observou nas músicas de Natal. Daqui a 2 semanas nós vamos ter o nosso recital de Natal aqui. E vocês vão ver as músicas que serão cantadas aqui de Natal. Eu tenho absoluta certeza que 90% das músicas, se não 100% das músicas, vão falar apenas do bebê Jesus. E quando não fala de Jesus, fala de outra pessoa especial, que é Maria. Mas conta-se nos dedos se é que existe alguma canção de Natal que fala sobre José. Uma das músicas que eu mais gosto de Natal, eu não sei qual é a música que você mais gosta de Natal, mas uma das músicas que eu mais gosto é a música em inglês, Mary Did You Know? Você conhece essa música? Mary, did you know? Did you know this baby boy is your savior? Você sabia que esse pequenino bebê que está em suas mãos é o Salvador? Não existe a música José, você sabia, né? Geralmente, na nossa tradição cristã, nós focalizamos muito em Jesus e José e Maria, porque de fato, José se torna apenas um pai adotivo. Ele não teve nenhuma participação no nascimento de Jesus, mas ele teve uma participação crucial na criação de Jesus. Vá para o livro de Mateus, e vamos ler agora Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante. Mateus capítulo 1. Porque o anjo do Senhor Gabriel agora é enviado para José. E olha o que diz Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém o soubesse.
Mas enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso se cumpriu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe, amigos, é interessante que, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a história do nascimento de Jesus é uma história que envolve muita fé e confiança. Primeiramente, fé em Maria, para acreditar que ela poderia ser grávida sem ter nenhum tipo de relação com o seu esposo. Mas depois Deus exige uma fé ainda maior de José. Porque José, amigos, ele teria que passar por uma vergonha pública ao aceitar Maria grávida, antes de se casar com ela. Segundo a lei judaica, José poderia agora levar a sua esposa para o apedrejamento, porque ela seria talvez acusada de adultério, por ficar grávida sem estar casada. Eu não sei se você fica imaginando talvez os amigos de José no seu trabalho, na carpintaria, em outro lugar, dizendo: José, você está maluco? Que história é essa de anjo? Como pode uma mulher ficar grávida do nada? José, você vai engolir essa história de verdade que estão contando para você? Imagine a vergonha que José agora tinha que passar diante dos seus amigos, diante da sociedade. É interessante que a Bíblia diz que a primeira atitude de José era não querer prejudicar Maria, então ele queria se afastar silenciosamente. Mas Deus agora aparece em sonho para José e diz: José, confie na sua esposa, porque o que nela foi gerado, foi eu, através do meu Espírito Santo, que gerei o Filho de Deus. E a história de José, amigos, nos ensina pelo menos 3 grandes lições, para todos nós que estamos aqui hoje. A primeira delas, José nos ensina que muitas vezes nós temos que obedecer a Deus, mesmo sem entender. Deus às vezes pede que nós sejamos obedientes, mesmo sem entender. Você lembra da história quando o povo de Israel foi atravessar o Rio Jordão? Josué chegou com o povo diante do Rio Jordão e disse: Deus, e agora o que nós vamos fazer? Deus, o Senhor não vai abrir esse rio para a gente passar? E o que Deus disse para Josué: Josué, diga ao povo que marchem. E quando eles colocarem o pé na água, o milagre vai acontecer. Josué, o povo pode não entender, o povo vai achar que vai estar pisando, mas pede para o povo ir sem entender. Apenas me obedeçam, confiem em mim. E Josué foi, e o povo obedeceu, e o milagre aconteceu. José nos ensina, amigos, que há coisas nessa vida que nós não vamos entender, mas que mesmo assim Deus pede que a gente confie nele, porque Ele é o todo-poderoso Senhor que controla esse universo, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por isso, se Deus pedir alguma coisa para você, mesmo que você não entenda, faça, porque Deus sabe o que é melhor para você. A segunda lição que José nos ensina, amigos, para mim é ainda mais especial. José nos revela, amigos, que liderança espiritual significa proteção e cuidado. E agora eu quero falar para os pais que estão aqui. Homens agora, quantos homens aqui são pais? Deixa eu ver a mão, levanta aqui. Isso, levanta para eu ver aqui os pais. Muito bem. Essa mensagem é para você agora, tá bom? Legalmente falando, José não era o pai de Jesus. Jesus era o filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, e José se torna agora o pai adotivo. Mas em toda a história dos evangelhos, em que José aparece protegendo a sua esposa e a sua família. A Bíblia diz que José, ele vai com Maria até Belém, porque um censo foi editado e ele teria que comparecer a Belém. E a história que se mostra é José em todos os esforços possíveis, procurando um lugar para que o seu filho pudesse nascer, para proteger a sua esposa, proteger o seu filho.
Em seguida, um decreto de morte é dado para todos os bebês que haviam nascido. E José, mais uma vez, pega a sua família, sua esposa, seus filhos, e os leva ao Egito e os protege até lá. Até que Deus aparece em sonho novamente para José, dizendo: pode voltar para a tua terra, porque quem queria matar o menino já não mais existe. E mais uma vez José aparece na história, carregando Maria e o seu filho de volta para a terra de Israel. Queridos pais, ouçam com atenção. Deus colocou um dever especial em nós, como homens da casa, que é proteger e cuidar da nossa família. Proteja a sua esposa, proteja os seus filhos. Deus colocou você no lar para ser o guardião da sua casa, para que você possa proteger aqueles que estão ali. Sabe, amigos, é triste às vezes, quando eu visito algumas famílias que estão passando por problemas familiares. E ter problema familiar, amigo, não é a principal questão, porque todos nós temos. Eu, como pastor, já tive problemas no meu casamento. Os anciãos que estão aqui também já tiveram problemas no casamento deles. Todos nós, em algum momento, vamos ter conflitos no nosso lar. Mas eu fico triste, às vezes, quando existe um conflito e eu vejo que o homem não está protegendo o seu lar. Que às vezes confia mais naqueles que trazem histórias de fora do que na sua própria esposa, nos seus próprios filhos que estão ali. Proteja a sua família, proteja os seus filhos. Deus te colocou no lar para ser o protetor da tua casa. E a última lição que José nos ensina, amigos, e aqui eu parto para a parte final. José nos mostra que Deus trabalha no silêncio. No silêncio. Talvez de todas as figuras do Natal, da cena da natividade, José é o mais esquecido. A gente lembra de Maria, a gente lembra dos pastores, a gente lembra dos magos, e é claro, nunca nos esquecemos do bebê Jesus. Mas José muitas vezes fica esquecido. José nos ensina, amigos, que mesmo na humildade, Deus usa aqueles que muitas vezes não são lembrados pelos outros. Deus quer usar você. Deus honra aqueles que decidem obedecer, mesmo quando tudo parece impossível. Mas antes de encerrar, eu queria que você pudesse refletir um pouco agora na família de Jesus por inteiro. Quando nós vamos para Mateus capítulo 1, Mateus ele traz uma lista da genealogia de Jesus. E eu não sei se você já teve a curiosidade de ler essa lista, é uma lista de muitos nomes. Mas diferente da genealogia dos reis, da genealogia dos povos comuns que existiam na época de Israel, a genealogia de Jesus, ela traz no seu meio o nome de 4 mulheres. E elas estão aí grifadas de amarelo na tela, você pode acompanhar, eu vou ler com vocês. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, que esse é o livro da genealogia de Jesus, o Filho de Deus, o filho de Abraão. Judá gerou Pérez, Pérez gerou Azerá, cuja mãe foi Tamar. Salmão gerou de Boaz, cuja mãe foi Rabi. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou a Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, cuja mãe de Salomão foi aquela mulher, sim, aquela, a esposa de Urias, Batseba. E depois de muitas épocas veio Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O interessante na história da família de Jesus é que existem o nome de algumas pessoas que talvez se as pessoas da época de Jesus pudessem evitar, eles iriam evitar lembrar esses nomes. O primeiro delas, Tamar. Você lembra quem foi Tamar? Tamar era a esposa de um dos filhos de Judá. A Bíblia diz que Judá tinha 3 filhos. E Tamar casa-se com o primeiro filho. Mas esse filho era rebelde diante de Deus, e por ser rebelde, Deus o mata, ele morre. E agora, segundo a lei judaica, Tamar tem que casar com outro filho de Judá. Mas acontece que esse outro filho também morre. E Tamar não tem descendência, não tem filhos. E a história bíblica diz agora que Tamar ele se veste de uma prostituta, porque
Judá estava armando de não entregar para ela mais o seu terceiro filho, ou de não lhe dar nenhuma herança em sua casa. E Tamar agora se veste de prostituta e ela vai à beira do caminho esperando Judá passar, e ela engana Judá, e ela fica grávida do seu próprio sogro. E dessa gravidez nasce então um filho que seria um antepassado de Jesus. Aí você lembra da história de Raabe? Raabe, sim, agora não alguém disfarçada de prostituta, mas uma verdadeira prostituta em Jericó. Uma mulher que tinha uma vida passada totalmente para se esquecer, mas que conheceu o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Quando Israel iria invadir Jericó, ela encontra os espias, ela protege os espias, e ela diz: se o teu Deus, Ele é poderoso para me salvar, então eu peço que Ele me salve. E a Bíblia diz então que Raabe é salva, ela começa a fazer parte do povo de Deus, e Raabe gera um filho chamado Boaz, que se torna um dos descendentes de Jesus. Você lembra de Ruth? Uma moabita. Ruth não era da linhagem de Israel. Ruth era de um povo dos inimigos de Israel, de uma linhagem que saiu das descendências das filhas de Ló com seu próprio pai. Mas Raabe, ou Ruth, diz que em fidelidade à sua sogra, ela volta para Israel e decide ser fiel a Deus, e ela se torna parte da família de Jesus. E Batseba, que junto com Davi tiveram talvez um dos casos mais trágicos do Antigo Testamento. Uma história regada a mentiras, traição, sangue. Mas ela também entra na história da família de Jesus. Sabe o que isso me ensina? Se Jesus aceita essas pessoas em sua família, Ele também me aceita. Ele também aceita você. Ele aceita a gente com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas tragédias, com o nosso passado que nós queríamos esquecer. Quando nós vamos ao lado dele, Ele quer nos usar e nos transformar. E Ele está dizendo: minha filha, eu te aceito na minha família. Meu filho, eu te aceito na minha família. Não importa o que você fez, eu quero você ao meu lado.